O clima pesou ao vivo na Globo e o que era para ser uma solução acabou virando motivo de preocupação dentro do próprio debate. A nova aposta do Descombinado para tentar recuperar a popularidade recebeu críticas duras e deixou até aliados sem muito entusiasmo. Malu Gaspar classificou a medida como eleitoreira e demonstrou pouca confiança nos resultados. Já Andréa Sadi reconheceu o desgaste enfrentado pelo governo, admitindo que as ações anunciadas não estão conseguindo mudar o cenário de queda nas pesquisas. E teve um detalhe que chamou ainda mais atenção. Até a narrativa contra o Banco Central perdeu força, já que o atual comando foi indicado pelo próprio governo. Assista até o final, porque os comentários seguintes deixam claro o tamanho da preocupação nos bastidores políticos. Vou seguir aqui falando agora de Brasília, porque o governo lançou aquele plano para reduzir o endividamento das famílias, que é uma das principais apostas para tentar alavancar o presidente Lula às vésperas da eleição. Você, Malu, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Então, a gente fica vendo esse lançamento desse Desenrola 2 e fica pensando, bom, vai funcionar? Qual o efeito que isso pode ter? Porque o governo quer reduzir o mau humor da população em relação a essa coisa do endividamento e tal, isso está claro. Agora, nós estamos há poucos meses da eleição e eu sempre penso assim, a gente já teve um Desenrola 1, que foi lá em 2024, e que serviu para isso, para que já era nesse contexto eleitoral de 2024, teve eleição para prefeito, e a gente fica pensando, bom, não funcionou, na época você tinha 15 milhões, e o microfone, acabei de ver que o meu microfone está fora, desculpa. Perdão. Desenrola aí. Desenrola o microfone. Calma aí, gente. Vai melhorar? Obrigada. Ela estava me dando sinal aqui, apavorada. Agora tá dando para ouvir? Você tá me ouvindo melhor? Perfeitamente. Tá, gente, desculpa. Então, o que eu estava falando? Desenrola, 1 de 2024 não funcionou, né? Na época você tinha 15 milhões de pessoas atingidas, endividados, a mesma situação, e agora você chegou a um recorde. Mesmo assim, depois desse programa, a gente tem um recorde de endividamento, 82,8 milhões de pessoas endividadas. E o que ficou constatado? Uma das razões pelas quais o Desenrola 1 não funcionou. Você tinha o perdão da dívida, redução da dívida, as pessoas faziam o quê? Novas dívidas. Com bets, sim, com bets, mas também cartão de crédito rotativo, consignado, que o Valdo falou ali, que também foi ampliado. Então, acho que o governo fez um manejo da economia que foi, primeiro, reduzir a dívida e depois estimular mais crédito. Então, ficou confusa a situação. E o que eu acho que é um risco acontecer agora é justamente, novamente, você ter essa mesma mensagem confusa. Você diz para as pessoas, olha, vamos perdoar a sua dívida, vamos reduzir os juros, e aí tudo bem, bloqueia a aposta em bets. Mas você continua tendo uma grande oferta de crédito no mercado, você continua tendo uma situação de juro alto, como o Valdo comentou. Então, a impressão que eu tenho que é enxugar gelo, é para poder você fazer um anúncio no programa eleitoral, né? Você criar cards e memes e vídeos e tal, dizendo, olha, a gente ajudou e uma parcela da população certamente vai ter um alívio, mas no geral é meio que 6 por meia dúzia. Algumas pessoas vão ter um pouco de melhora na situação, mas para você ter um efeito eleitoral, pensa que nem a redução do imposto de renda para quem ganha mais até 5 mil reais também não teve efeito. Eu acho que é tudo, a situação, esse mau humor, essa coisa do endividamento, ele é fruto de uma questão maior. Então, sim, você vai ter um alívio ali momentâneo, mas a eleição está aí, os temas estão se sucedendo, atropelando o governo numa velocidade muito grande. Então, a minha aposta é que isso é uma medida paliativa, como o próprio nome diz, como paliativo não resolve o problema, então não sei se vai ter um grande efeito eleitoral. Eu acho que o governo tem que fazer o que é possível fazer do ponto de vista deles, estão tentando, mas não acho que isso é uma grande bala de prata ou vai ter um grande efeito. Realmente não me passa a impressão de que essa redução vá ser suficiente para reduzir o mau humor das pessoas com o governo nesse momento. É muito impressionante, Valdo, porque eu conversava com uma fonte do PT nos últimos dias e aí eu perguntei, mas e o Desenrola? A gente vai tentar. Vamos testar. Eu falei, mas não dá tempo de testar mais nada, a gente está às vésperas da eleição. Mas é muito sintomático da falta de proposta, de agenda, de ideias mesmo, que a gente está vendo agora há 6 meses da eleição, né? Vindo do governo.
a gente já vai falar de oposição, mas a gente está falando de governo aqui por enquanto. Eu fico muito impressionada porque a Malu falou da isenção do imposto de renda. Era a grande aposta deste governo para a eleição de 26. A gente viu as últimas pesquisas, a da Quest, mostrando que exatamente nesse segmento do eleitorado, de 2 a 5 salários mínimos, só não teve nenhum tipo de crescimento expressivo, como teve o avanço ali do candidato adversário. Então, o governo ficou preocupado com isso também. Então, ficou pensando, até quando a gente discutiu o Desenrola 2, eu perguntei aqui para o Trauma, mas esse vai ser o grande projeto, então está nas mãos do novo ministro da Fazenda tentar alavancar a popularidade do governo Lula. Mas você não tem, eu concordo com você, Malu, que é um paliativo, é para tapar um buraco, porque nos últimos 3 anos do governo Lula, eles ficaram correndo atrás de outros assuntos para tentar fazer encaixar um discurso, não uma proposta, são coisas totalmente diferentes. E o que está sendo comprovado, pelo menos pela fotografia do momento, que são as pesquisas, é que isso não está funcionando. Sim, tem esse mau humor com o governo, mas com a situação, né? Acho que não é com o governo. Tem essa crise dos incumbentes, isso não é uma exclusividade no Brasil, mas é um pouco daquilo que a gente fala aqui o tempo todo, que a gente viu na eleição de Nova York, a questão do custo de vida. Então, quando você conversa com alguém no governo, eles falam, olha, mas os índices econômicos, eles estão aí, brilhando, tem o que mostrar, estão subindo e tal, mas não é sobre o que é sobre a percepção das pessoas, sobre o que está posto. Então, acho que está faltando conversar com esse eleitorado. Valdo, eu fico muito impressionada conversando com as pessoas na rua. Agora as pessoas estão começando a falar de eleição comigo, porque também é um termômetro, a gente que circula, as pessoas vêm conversar, querem saber e tal. É o que a gente fala aqui, Otávio, o tempo todo dos problemas reais, do dia a dia das pessoas. Esse é um problema real do dia a dia das famílias brasileiras, das chefes de família, as mulheres. Mas às vezes me parece que tem uma desconexão, ou que eles chegam sempre depois. E aí fica parecendo o que muitas vezes que é só uma proposta eleitoreira. Fala, Malu. Não, só para lembrar, em outros tempos, se o presidente do Banco Central não fosse alguém nomeado pelo Lula, você certamente teria uma grita contra os juros. Mas o governo perdeu esse argumento, não dá para o Lula ficar falando, porque realmente os juros altos são, ao fim e ao cabo, a razão de toda dessa situação, né? Você tem, como você falou, uma situação de emprego, de bom emprego, a economia está crescendo. Você olha e fala, por que está acontecendo isso? Tem uma razão acima de todas, que são os juros altos. Se fosse outro tempo, o Lula poderia fazer um monte de discursos falando que o presidente do Banco Central, que o Banco Central não presta atenção na população, não tem sensibilidade e tal. Agora, ele não pode fazer isso, né? Porque o presidente do Banco Central é dele. E é uma pessoa que ele sempre elogiou, é um menino bom, menino de ouro, não me lembro mais como era o termo que ele usou lá atrás quando ele nomeou o Galípolo. Então, quer dizer, ele perdeu até essa ferramenta retórica de atacar o Banco Central, porque agora o Banco Central é dele, não tem como ele fazer nada, né? Endividamento, isso está mexendo com o humor. O governo estava primeiro no modo negação. É importante dizer isso. Você tem uma política expansionista e você tem, por causa dessa política expansionista do governo, cada vez uma taxa de juros muito elevada. Agora caiu para 14,5%, mas é muito alta. 14,5% é um patamar absurdo. Então, se você está incentivando, o governo gasta, incentivando que as pessoas gastem, e ao mesmo tempo você está endividando o país, as pessoas também estão se endividando. Tudo está dentro desse contexto. E a taxa de juros lá em cima não tem conta que feche. Então, pode estar com emprego, pode estar com a inflação controlada, né, a que preço? A essa taxa de juros e ao endividamento das pessoas e do próprio país. Então, essa conta não fecha e a conta chegou. Então, não adianta dizer, está tudo bem na economia. Não está, porque as pessoas estão com essa sensação de não conseguir comprar. O que o Felipe Matoso estava falando, esse dado de 30% de endividamento das famílias, e isso é muito grave. Por quê? Porque mesmo que estejam com salário maior, estejam empregados, elas estão comprando menos. E as pessoas estão sentindo isso. Eu estava conversando, Colombo, esses dias fui abastecer posto, conversando com um frentista. Ele falou, olha, para você, é parcelado ou à vista no cartão de crédito? Eu falei, não, à vista porque eu não consigo endividar, mas todo mundo aqui bota R$100, bota a parcela de 6 vezes. Então, olha como está a situação do país, das pessoas que estão realmente endividadas. É um exemplo prático. Né? E fora, a gente sabe, amigo que pede ajuda sempre para fechar a conta do mês, alguma pessoa próxima que pede uma ajuda, então a gente sabe que as pessoas estão endividadas. Então o governo está
por causa dessa pressão eleitoral, porque isso já vem de muito tempo, mas por causa de uma pressão eleitoral, o Lula está cobrando da equipe econômica, e a equipe econômica está fechando esse pacote. O lançamento do Desenrola 2, nesta segunda-feira, é a penúltima bondade eleitoral de Lula. Segundo a mais recente pesquisa do Datafolha, 2 em cada 3 eleitores, 67%, têm algum tipo de dívida financeira. Desse total, 21% estão com as dívidas em atraso. Isso corresponde a algo como 32 milhões de pessoas. Terão agora a oportunidade de refinanciar os débitos com juros inferiores a 2%. Parte da clientela do novo Desenrola é a mesma que se beneficiou do Desenrola 1, lançado por Lula em 2023. Criou-se um círculo macabro. Quem renegociou as dívidas há 3 anos limpou o nome e voltou a sujá-lo no rotativo do cartão de crédito, no cheque especial e no crédito pessoal. Muitos ficaram inadimplentes até na dívida renegociada. Os mais endividados ganham até 3 salários mínimos. Penduram no cartão, inclusive o supermercado do mês. No país dos juros lunares e do crédito fácil, é improvável que a nova rolagem dos débitos resolva o problema da inadimplência crônica. Pode-se prever para um futuro próximo um Desenrola 3. Há 5 meses da eleição, Lula espera que o alívio momentâneo retire do vermelho também a sua impopularidade. Ele tinha a mesma expectativa com a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Até agora, não funcionou. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Se gostou do conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para não perder as próximas notícias. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Deixa também sua opinião nos comentários. Ela é muito importante. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.